Boa tarde. Dispensa apresentações, né? A gente já está voltando aqui, já está todo mundo cansado, né? E agora vamos falar um pouquinho de cuidados paliativos primários na assistência cardiológica, né? Eu acho que a gente está aqui com o modelo ao vivo. Então, assim, eu faço cuidado paliativo primário em cardiologia e a doutora Simone é especialista em cuidados paliativos. Ela é paliativista. Então, assim, o cuidado paliativo, ele precisa ser uma atribuição médica, até porque a gente não vai ter a quantidade de especialistas o suficiente para atender pacientes com doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares. E só por aqui? Ai, ele fica desesperado atrás de mim, né? Eu vou ficar quietinha, tá? Obrigada. É porque essa luz aqui bate no meu olho. Fica mais para cá. Isso. Ah, então tá, vou ficar comportada, tá? Obrigada. Então, vamos lá. Essa sou eu, que Simone já apresentou. O meu único conflito de interesse é disseminar a necessidade e como fazer os cuidados paliativos primários em cardiologia. Então, eu queria colocar esse coração para bater. Tum, tum. Então, eu queria que vocês fechassem os olhos por 7 segundos e vocês pensassem como vocês gostariam de ser tratados no final da vida de vocês. Pode abrir os olhos. Vamos continuar. Depois a gente encerra essa questão. Falar de atenção paliativa em cardiologia é um paradoxo? Muitos trazem à mente o conceito de final de vida ou de desistência. A gente está desistindo do paciente quando a gente indica um cuidado paliativo, quando a gente faz um cuidado paliativo com o paciente. Mas essa percepção, gente, ela está muito desatualizada. A atenção paliativa não é apenas um cuidado do fim da vida do paciente. Ela é, na verdade, uma abordagem multidisciplinar, que a gente já tinha combinado anteriormente. E ela precisa da integração dos diversos profissionais da área de saúde para que a gente possa ofertar o melhor atendimento para os nossos pacientes. Quando integrada precocemente e de forma abrangente, a atenção paliativa ela nunca foi sobre desistir. Quem faz cuidado paliativo foge daquela questão, não tem mais nada para fazer. Sempre há o que fazer e sempre há muito o que fazer. Mas sim sobre otimizar a vida, aliviar o sofrimento e honrar as escolhas de cada paciente, transformando fundamentalmente a jornada de quem vive com doenças cardíacas crônicas e avançadas. É sobre abrir nossos corações, não apenas para a ciência, mas para a humanidade de cada batida do nosso coração. Que essa última batida seja uma batida de paz, de tranquilidade e não de sofrimento. Isso que a gente precisa trazer para os nossos atendimentos. E aí a gente tem uma revolução da atenção paliativa na insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma patologia, a insuficiência cardíaca é uma síndrome, na verdade, e ela tem uma natureza dinâmica e uma trajetória clínica imprevisível. A gente pode ter momentos de melhora e momentos de exacerbação. E ela é muito sintomática, ela tem uma alta carga de sintomas, um status funcional variável e um prognóstico incerto. Ou seja, é como o nosso colega Marcelos falou, a vida é dura. A doença cardíaca é dura e a gente precisa tentar melhorar o cuidado com esse paciente. A atenção paliativa, quando oferecida juntamente com o manejo da doença, ele resulta em melhor controle dos sintomas, melhor qualidade de vida, melhor comunicação e satisfação desse paciente e de sua família. Então, a gente vai traçar aqui uma nova visão dos cuidados em nossas mãos. A gente tem que ter um cuidado contínuo. A gente tem avanços incríveis na cardiologia.
mas a gente precisa agregar a esses avanços um cuidado mais humanizado. E na atenção paliativa, a gente coloca esperança, esperança, não desistência, desistência. Eu repeti propositalmente, para que a gente realmente possa pensar e desmistificar esse paradoxo que é cuidado paliativo na assistência cardiológica. Então, a gente vai redefinir essa atenção paliativa. Redefinindo essa atenção paliativa, o que é que a gente pretende? A gente pretende otimizar a vida, aliviar o sofrimento e honrar as escolhas de quem está sofrendo, de quem está tendo essa jornada nessa doença. Então, nesse ponto, eu dividi essa apresentação em 3 pilares para que a gente realmente possa entender. E são pilares referenciados por estudos científicos, ou seja, a medicina paliativa ela é uma medicina, sim, baseada também em evidências. Então, a revolução na assistência da paliação, da atenção paliativa na insuficiência cardíaca, o desafio da realidade, disparidades e referências tardias, redefinindo a paliação em todas as doenças cardiovasculares. Então, quando eu olhei esses 3 artigos, eu coloquei o tema no Litmaps e veio esses 3 artigos, né, naquela sequência. Eu falei assim, gente, essa é a nossa realidade. Então, vamos utilizar isso aqui. Eu vou utilizar como guia. Então, não está funcionando. Não. É o primeiro. Agora sim. Então, vamos lá. Começando aqui. A revolução na insuficiência cardíaca. O que esse artigo do Gelfman ele traz, que é um artigo do Jack? É uma revisão de ponta que destaca a natureza dinâmica e incerta da trajetória clínica da insuficiência cardíaca, uma condição com alta carga de sintomas, estado funcional variável e incerteza prognóstica. Os autores demonstram que a atenção paliativa, quando oferecida juntamente com o manejo da doença, resulta em melhor controle dos sintomas, melhor qualidade de vida, melhor comunicação e maior satisfação do cuidador e redução também da ansiedade do cuidador. Quem trata de doença crônica, uma das maiores cargas de sintoma para o médico, nem para o paciente nessa situação, é a carga de estresse do cuidador em relação ao prognóstico do seu paciente. E aí a gente vai trazendo também esse conceito, nesse mesmo artigo, de modelos inovadores de cuidado, aonde eu preciso ter uma equipe multidisciplinar diversificada, eu preciso ter gatilhos claros, com critérios definidos para o engajamento e adaptação contínua, ajustes às necessidades mutáveis de cada paciente. Então, tem uma perguntinha mágica que a gente pode fazer para trigar, para ser um gatilho para a atenção do cuidado paliativo. Eu posso perguntar para vocês, você se surpreenderia se esse seu paciente viesse a falecer nas próximas semanas, meses, até um ano? Esse é o primeiro ponto que a gente pode pensar, para que a gente possa entender como começar a fazer uma estratégia de cuidados paliativos durante a nossa assistência cardiológica. Eu preciso de ajuda, não está prosseguindo. Não, eu quero prosseguir. Passar. Isso. Então, aqui a gente traz ao tema principal da aula, que são os cuidados paliativos primários versus especializados. Nos cuidados paliativos primários, eles devem ser oferecidos por cardiologistas, enfermeiros e todos os profissionais que trabalham na área de cardiologia, principalmente os especialistas em insuficiência cardíaca, quem trabalha com insuficiência cardíaca, transplante. E o foco principal é o manejo dos sintomas básicos, identificação dos tomadores de decisão, esclarecimento de metas e valores e documentação de preferências e cuidados. Vocês podem me falar assim, mas a gente já faz todas as medicações. Mas fazer todas as medicações não significa controlar a carga de sintoma. Em paliação, a gente trabalha muito qual é a carga de sintomas do paciente. Se eu quero melhorar a qualidade de vida,
quais serão as minhas metas para que eu dê conforto a esse paciente. Nos cuidados paliativos especializados, a gente vai direcionar a um subconjunto de pacientes que vai ter uma carga de sintomas ou de decisões muito difíceis que possam precisar de um parecer de um especialista para nos ajudar. A correlação que nós podemos fazer é quando recebemos um paciente da atenção primária com insuficiência cardíaca, que teve o tratamento iniciado, mas que precisa de uma avaliação cardiológica para que a gente possa dar a definição etiológica e a condução da especialidade para aquela determinada patologia. Mas todos nós podemos trabalhar juntos. E essa é a nossa verdade. A gente não tem nem geriatra e nem paliativista para todo mundo, e nem próprio cardiologista para todos os pacientes. Então, a gente precisa desenvolver competências para que a gente possa trabalhar bem com os nossos pacientes. Próximo, por favor. Não. Então, quais são as disparidades e os desafios atuais? Então, a gente tem disparidades no acesso ao cuidado, né? Mulheres e pacientes brancos têm maior acesso, áreas rurais e socialmente desfavorecidas enfrentam barreiras significativas, resultando em tratamento desigual. Escassez de profissionais especializados, a falta de uma força de trabalho qualificada em cuidados paliativos é crítica, especialmente em regiões carentes, limitando a disponibilidade do tratamento. E lacunas na formação médica. Essa aqui é a que mais me preocupa, porque se o profissional da área de saúde ele for preparado, ele tiver uma capacitação para desenvolver as competências em cuidados paliativos, a gente vai conseguindo resolver isso de uma forma mais eficaz. Então, só para o segundo artigo, ele vai muito sobre a questão das referências tardias. Os senhores podem observar que a grande maioria dos pacientes, a 52% dos pacientes, eles já chegam com mal-estar. 50,3% em cansaço, 35,7% anorexia, 27% dispneico. Uma grande quantidade de pacientes, eles já chegam quando eles estão acamados, ou seja, a indicação dos cuidados paliativos sempre é tardia. Então, assim, vamos fazer essa pergunta. Eu estou com um paciente grave na minha frente, eu não preciso perguntar para o paciente. Eu posso fazer essa auto-pergunta. Será que esse paciente vai estar vivo dentro de um ano? O que é que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida desse indivíduo? Existe alguma estratégia modificadora da doença que eu possa aplicar para melhorar essa qualidade de vida? Ou eu preciso ajustar o controle dos sintomas? A gente precisa ter essas respostas dentro da gente para que a gente possa conduzir bem. E aí é aquela pontuação. 29% dos pacientes eles já são acamados quando eu faço a indicação de cuidados paliativos. E, na prática clínica, muitas vezes, é até um pouco mais avançado. A gente, muitas vezes, chama um cuidado paliativo na véspera do óbito. Ou seja, a gente vai levar só a comunicação da condição clínica à família. E com a escala de PPS, que é a escala de performance, abaixo de 30, uma PPS que é baixo. Próximo. Ok. E a gente também tem as disparidades raciais. A gente está numa época de equidade, de igualdade, então a gente também tem que trazer esses conceitos. Apenas 11,9% da população negra ela tem acesso a cuidados paliativos. E a proporção de pacientes que terminam fazendo um tratamento de cuidado paliativo adequado é 6,3%. Então, a gente tem algumas barreiras identificadas que são barreiras relacionadas ao preconceito em relação ao próprio cuidado paliativo. A gente fala tanto em preconceito, mas a gente traz isso muito à nossa prática médica, à nossa prática como profissional de saúde diariamente. A desconfiança histórica no sistema de saúde, as pessoas colocam cuidado paliativo como você deixar o paciente sem oportunidade de tratamento, e isso não é verdade.
As diferenças culturais na percepção dos cuidados paliativos, as barreiras socioeconômicas e a falta de diversidade de profissionais. E estratégias de melhoria. A gente tem que fazer programas de sensibilização cultural, treinamento em competência cultural, parceria com líderes comunitários e políticas de equidade de acesso. Isso é preciso acontecer para que a gente tenha uma homogeneidade no manuseio do cuidado paliativo. E esse terceiro estudo, ele é um estudo que eu acho que ele dá até ele é inspirador para os cardiologistas, que é a Associação American Heart Association. No seu posicionamento, ele reforça que a atenção paliativa para adultos com doenças cardiovasculares não é apenas o cuidado de final de vida. Tivemos um avanço. Uma sociedade de cardiologia internacionalmente conhecida, mostrando a importância do cuidado paliativo primário na sua prática habitual. Então, a gente precisa ter essa comunicação eficaz, a gente precisa antecipar o planejamento de cuidados, a gente precisa ter essa tomada de decisão compartilhada e a gente precisa ter cuidados amigáveis à idade, até porque a grande maioria desses pacientes, eles são pacientes idosos. Eu estou apontando para você. Ai, peraí, agora foi demais. Então, e também esse estudo ele expande o foco do cuidado paliativo, além da insuficiência cardíaca. Então, temos pacientes com doença arterial coronariana severa, temos pacientes com doença arterial periférica avançada, temos pacientes com arritmias cardíacas, temos pacientes com doença valvar severa, e eu não estou falando aqui nas cardiopatias congênitas, que a gente tem uma grande janela de possibilidade. Embora pouco utilizada, outras formas de doença cardiovascular se adaptam bem ao paradigma. Qualquer doença crônica, de natureza progressiva e sem possibilidade de cura, é uma patologia que também pode receber cuidados paliativos. E a gente tem algumas considerações que muitas vezes lá fora as diretrizes elas estão muito voltadas a eu vou solicitar uma autorização do paciente para implantar cardiodesfibrilador, para implantar marca-passo, para implantar dispositivo, mas a conversa, o planejamento de cuidados requer também um planejamento para a desativação desses devices. Isso é uma coisa que, no Brasil, eu acho que ainda está um pouquinho longe de realmente acontecer. Porque você pode deixar um paciente tendo choques desproporcionais, um suporte circulatório funcionando sem funcionalidade adequada. O paciente ele não vai ter, você mantém o paciente em condição de suporte, mas sem condição de recuperação desse suporte. A gente sabe que existe suporte circulatório como terapia, como destination therapy, mas a gente sabe que para esses pacientes eles têm que recobrar a funcionalidade. Para aqueles pacientes que não recobram funcionalidade e está deteriorando clinicamente mesmo com o suporte, chegou o momento que a gente precisa também ter a consciência de desativar em consonância com os critérios da família, e por isso que a gente tem que planejar isso muito precocemente. Ele está tão preguiçoso, eu entendo que é o final do dia. Então, para que a gente possa ter ideia, o primeiro artigo que a gente estudou, ele estrutura a urgência para atenção paliativa primária na insuficiência cardíaca, destacando os benefícios e desafios na força do trabalho. O segundo, ele é um diagnóstico da realidade. Falhamos em implementar de forma precoce e equitativa, com referências tardias no declínio e engajamento dos cardiologistas. E o último artigo da American Heart é uma visão abrangente, com modelo flexível e humanizado para todas as doenças cardiovasculares avançadas, enfatizando a comunicação, abordagens culturalmente competentes. Então, a gente realmente precisa entender. O cuidado paliativo primário, ele precisa
e ele deve acontecer, e ele pode ser oferecido por todos nós. Aliviar os principais sintomas de dor, de dispneia, de edema, de sofrimento psíquico, de estabelecer uma conversa com os pacientes e com os familiares, mostrando como fazer um plano de cuidados avançados, como fazer um plano de cuidados avançados, como a gente orientar os pacientes antes de todo esse processo de deterioração, de fazer um testamento vital. A gente precisa começar a entender que o centro do cuidado é o paciente. E eu vou traçar o plano de cuidados de acordo com a capacidade que esse paciente tem de entender que a gente vai precisar ajudar a entender esse processo juntamente com a sua família. A gente vai ter que estabelecer os prós e os contras, e o tratamento ele precisa ser individualizado para que a gente possa alcançar esse sucesso. Então, nesse momento, o impacto transformativo e chamado de ação. Profissionais de saúde, a gente precisa realmente entender que a gente precisa levar esse impulso, a gente precisa levantar essa bandeira. A gente precisa entender que quando a gente instala morfina num paciente com insuficiência cardíaca, obrigatoriamente ele não está no final de vida, mas morfina ajuda a aliviar a dispneia. Um paciente com insuficiência cardíaca tem muita dispneia. Então, assim, eu já fui repreendida algumas vezes, no começo, lá atrás, no hospital, por profissionais de nível superior. Não, você está colocando morfina, mas o paciente não vai morrer. Eu falei assim, mas não é para o paciente falecer. A gente está fazendo a morfina para o paciente melhorar os seus sintomas, porque quem já teve falta de ar entende o quanto é desconfortável. A gente precisa pesquisar mais, é como eu falei na primeira aula. A gente precisa colocar isso em forma de protocolos institucionais que a gente possa coletar esses dados e analisar. Aí sim a gente vai ter cada vez mais uma evidência científica. E a gente precisa levar essas informações ao público, porque o cuidado paliativo ele não lesa o paciente, pelo contrário, ele traz benefícios. Na minha experiência profissional, eu acho muito mais fácil conversar com a família e com o paciente sobre os cuidados paliativos do que, muitas vezes, conversar com a própria equipe da área de saúde, onde a gente tem os maiores preconceitos. Então, assim, a gente precisa... Você desligou minha aula. Eu ainda tenho 6 minutos. Então, é isso. E voltando àquela nossa reflexão, o mais importante é que a gente se faça essa pergunta: como eu gostaria de ser tratado? Quais são as minhas crenças que eu gostaria que fossem lembradas e respeitadas? Onde eu gostaria de ser cuidado? Mesmo no sistema público de saúde, a gente tem como oferecer cuidados paliativos. Em 2018, quando o Ministério da Saúde colocou a portaria que todos os hospitais federais precisavam ter um comitê de cuidados paliativos, o INCA ele nos deu as mãos, porque eles tinham a maior experiência. O programa de atenção domiciliar também. A gente teve finais de vida em casa, com pacientes do PAD. A gente teve realização de desejos de paciente, levando o paciente para conhecer o pão de açúcar. A gente teve muitas declarações de pacientes que chegaram até morrer em casa com dignidade, com uso de morfina, e com todos os profissionais da ponta, com profissionais da atenção domiciliar. Então, sim, não é impossível, a gente pode, e é muito simples. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui e estou à disposição.